Bom, então vamos falar. Essa aqui é a figura de Dom Pedro, a maneira como ele é mais retratado, né? Lembrando que nessa época ainda não existia fotografia, e as imagens que nós temos de reis e rainhas e papas e príncipes e tal, são imagens idealizadas pelos pintores. São pinturas, na verdade, né? Que a gente chama de retrato. E pode ser que não sejam exatamente fiéis à realidade, né? Principalmente quando se pintava princesas, os pintores caprichavam um pouco, né? Faziam uma espécie de Photoshop, vamos dizer assim, né? Como acontece nos dias de hoje, com os pincéis deles, né? Então, a regência de Dom Pedro, de 1821, de abril de 1821 até setembro de 1822, né? O dia 7 de setembro marca o início da história do Brasil independente, ok? Então, olha lá, regência de Dom Pedro. Então, olha só, pessoal, vamos entender aqui o contexto histórico, né? O que se passa ali nesse período. Então, nós estamos aqui naquele momento em que acontece... Voltando só um pouquinho para vocês lembrarem, né? A família real portuguesa mudou-se, transferiu-se para o Brasil em 1808, por conta lá das chamadas guerras napoleônicas. Portugal foi invadido pelas tropas do Napoleão, e a corte portuguesa vem ao Brasil, foge para o Brasil como uma forma de se defender ali dos franceses, né? E importante lembrar também que existe uma influência da Inglaterra nessa transferência, né? Um interesse inglês na transferência da corte portuguesa para o Brasil, porque com a corte aqui, Portugal invadido, certamente Dom João, que era o príncipe regente na época, ele seria obrigado a abrir os portos do Brasil a todas as nações amigas, especialmente a Inglaterra, né? Esse era o grande interesse dos ingleses, era fazer comércio diretamente com o Brasil, que era um mercado muito mais atraente até do que o próprio Portugal, ok? Importante lembrar também do famoso Tratado de 1810, nós vamos retomar, né, vamos falar novamente sobre esse tratado durante o período de reconhecimento internacional da independência do Brasil, que é tema da nossa próxima aula. Os ingleses, né, em troca desse apoio, em troca de escoltar a família real até aqui o Brasil, eles exigem de Dom João algumas vantagens alfandegárias, né, algumas vantagens no comércio internacional com o Brasil. E eles então passam, os produtos ingleses, né, passam a ter uma alfândega, uma tarifa de importação de apenas 15%, enquanto outros países pagavam 24%, e mesmo Portugal, que pagava 16%. Então, é nesse contexto que acontece a vinda da família real portuguesa para o Brasil. Os ingleses já, desde 1808, né, já dominando o mercado brasileiro, o Brasil passa por um período aqui, desse período de 1808 até 1820, o Brasil conhece várias modificações e desenvolvimento, principalmente na área cultural, né? Nós teremos aqui a criação de faculdades de medicina, museus, e o Jardim Botânico para estudar as plantas e a flora brasileira, né? Dom João fundou um banco, né, que é o Banco do Brasil, e o Brasil ganhou uma nova condição política de reino, quer dizer, deixou de ser oficialmente colônia de Portugal e passou a ser Reino Unido de Portugal. Quer dizer, foi um avanço realmente na situação política e econômica do Brasil. Do ponto de vista econômico, a abertura dos portos permitiu ao Brasil uma liberdade econômica que o Brasil não tinha, porque o Brasil era, então, obrigado a negociar apenas com Portugal. Era o chamado pacto colonial, o monopólio colonial, né? E, enfim, nós temos, então, uma melhora significativa na situação política, econômica e cultural do Brasil, ok? E quando acontece a Revolução do Porto, lá em Portugal, eles pretendiam, com essa revolução, acabar com o absolutismo de Dom Pedro, o que dá a essa revolução um caráter liberal, evidentemente, né, contra o absolutismo. Olha aí, uma ideia do iluminismo, inclusive, influência do iluminismo mesmo, né? Porém, em relação ao Brasil e às demais colônias de Portugal, eles tomam uma atitude completamente conservadora.
O objetivo das cortes é recolonizar o Brasil, né? Então, eles exigem que os tratados de comércio sejam suspensos, que Portugal volte a ter um monopólio sobre a economia brasileira, sobre o comércio brasileiro, né? E querem mesmo que o Brasil deixe a condição de reino e volte a ser colônia. Não sei se vocês perceberam isso, mas quando acontece a abertura dos portos, esse tratado favorável aos ingleses, até mais favorável do que a próprio Portugal, né? Isso prejudica demais a burguesia portuguesa, os comerciantes portugueses, são os que mais perdem nesse negócio, né? E é claro que assim que os franceses foram expulsos, Portugal já estava liberado da invasão, a primeira coisa que eles vão fazer é tentar reverter essas mudanças. E é nesse conflito, né, de interesses, as cortes portuguesas tentando reverter as mudanças e a aristocracia rural brasileira, os comerciantes brasileiros que haviam experimentado ali um avanço econômico e político, eles não vão aceitar de forma alguma o retrocesso. E é desse conflito que nasce a independência do Brasil. Esse é o contexto geral. Tá? Então, olha, Dom Pedro enfrenta uma situação econômica complicada na sua regência, por quê? Quando Dom João VI voltou para Portugal, ele levou todo o dinheiro do Banco do Brasil, todo o ouro que estava guardado aqui, eles levaram para Portugal. Lembre-se que o Brasil era Reino Unido de Portugal. O dinheiro que estava aqui, o ouro que estava aqui era ouro e dinheiro era o tesouro do reino, como se diz, né? Então ele levou para Portugal. O Brasil fica na total dependência do capital inglês, do comércio inglês, né? Então vejam, nós já tínhamos liberdade industrial, o Brasil já podia produzir os seus próprios produtos, mas a nossa indústria não vai decolar logo de início. Nós vamos levar muito tempo, muitas décadas, até que o Brasil comece a ter uma produção industrial. De maneira que tudo que era consumido aqui, em termos de produtos industrializados, vinham basicamente da Inglaterra. Vinha de outros países também, mas os produtos ingleses tinham preferência, por conta daquele famoso Tratado de Comércio, Navegação e Amizade, né? Uma mínima arrecadação tributária. É verdade que Dom João aumentou muito os impostos, né, a partir da chegada dele, inclusive para manter o luxo da corte, os banquetes e as extravagâncias da Dona Carlota, né? Porém, o sistema de arrecadação era muito frágil ainda. Então, muita gente que deveria pagar os impostos abusivos não pagavam. E não tinha como cobrar, né? Imagina o cara que era produtor de algodão lá no interior da capitania do Maranhão, por exemplo, ou do Grão-Pará, como é que eles iam conseguir que ele pagasse os impostos devidamente? Então não havia ainda uma máquina administrativa nesse sentido. Isso vai acontecer ao longo do tempo, né? A administração vai se desenvolver ao longo do tempo. Então, por conta disso, a arrecadação de impostos era muito pequena, né? E a gente tinha um enorme déficit na balança comercial. O que quer dizer isso? Balança comercial é a diferença entre o que a gente exporta e o que a gente importa, né? O que a gente vende e o que a gente compra. O Brasil vendia basicamente produtos naturais, produtos primários. Então era o algodão, era o tabaco, né? Era o açúcar, era o couro de animais, madeira, etc. Então, produtos que no comércio internacional eles têm um preço muito baixo em relação a produtos industrializados. Então, por exemplo, vendia madeira de lei, né, jatobá, peroba rosa, IP, pau-brasil, vendia madeira para a Europa, né, para Portugal. Portugal mandava para a Inglaterra. Agora já estava vendendo direto para a Inglaterra. Lá na Europa, eles transformavam essa madeira em móveis, por exemplo, ou em navios, enfim, e depois vendia para o Brasil como produto de consumo, como bem de consumo. E aí custava muito mais caro. A gente vendia barato e comprava caro. Resultado disso é um déficit nesse comércio internacional, na balança comercial. Então não era uma situação boa, né? Essa situação ruim, negativa, a balança comercial negativa, ela só vai ser realmente solucionada a partir ali de 1840, 1850, quando o café começa a ganhar importância. O café vai ser a grande vedete da economia brasileira no século XIX, mas leva um tempinho ainda, né? 1830, mais ou menos, nós começamos a ter um crescimento na produção. A Europa começa a se interessar pelo café, descobrem finalmente o café e tal, né? E a partir de 1840, 1850,
o café se torna o principal produto da nossa exportação. E aí sim nós teremos um período melhor, economicamente falando. Tá? Então é nesse contexto político e econômico que Dom Pedro fica no Brasil. Dom Pedro era um jovem de 23 anos, 1821 tinha 23 anos, né? Um garoto, pode-se dizer, e um tanto quanto manipulável, né? Vocês vão ver aqui no decorrer da aula que Dom Pedro foi completamente manipulado pela classe dominante do Brasil, que eram os grandes fazendeiros. Ele não aguentava meia dúzia de elogios que ele já se achava, né? Então, a elite econômica brasileira soube manipular Dom Pedro para os seus próprios interesses. Depois que deram o título de rei a Dom Pedro, aí a conversa muda. Aí o Pedrinho ficou mais, né, autônomo, vamos dizer assim, e começou a mostrar as garras, o que vai acabar levando a uma crise política e a renúncia de Dom Pedro. Mas esse é assunto para a nossa próxima aula. Ok? Bom, aqui nós temos um retrato das cortes portuguesas, lá na famosa Revolução do Porto. Um dos resultados da Revolução Liberal do Porto foi a criação de uma Constituição para Portugal. Lembre-se que antes disso, antes de 1820, Portugal era uma monarquia absoluta, né? Eles não tinham Constituição, a lei era a palavra do rei. Então aqui eles vão criar uma Constituição a qual Dom João VI vai ser obrigado a jurar, quer dizer, ele vai ter que cumprir as leis da Constituição. Então esse é um retrato das cortes. Como o Brasil era Reino Unido de Portugal, né, agora o Brasil fazia parte do reino português, e eles estavam fazendo uma Constituição para o reino, é natural que o Brasil tivesse participação nessa Assembleia, que o Brasil enviasse representantes. Chegaram mesmo a eleger aqui um grupo, né, de deputados para representar o Brasil lá nas cortes, para que as leis que fossem feitas lá não fossem prejudiciais ao Brasil, né? Foram eleitos 70 representantes para compor, né, para ajudar a compor a corte. Entre esses representantes, nós temos algumas pessoas que ficaram muito famosas na história do Brasil, né? Tem um médico chamado Cipriano Barata, que vai ser muito importante numa revolta que vai acontecer em 1824, lá em Pernambuco, chamada Confederação do Equador. Nós vamos estudar isso também na próxima aula. Okay? Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que era irmão do José Bonifácio. A família Andrada era José Bonifácio de Andrada e Silva, Martim Francisco de Andrada e Silva e Antônio Carlos Ribeiro de Andrada. Eram os três irmãos, os três metidos em política, né? Desses três, o que ficou mais famoso foi o José Bonifácio, que é considerado um dos articuladores aí da independência do Brasil junto à maçonaria, né? A maçonaria teve uma importância muito grande no movimento de independência também. Tá? O que acontece é que os deputados foram eleitos, mas antes mesmo que eles chegassem lá em Portugal, as cortes portuguesas, a Assembleia Constituinte Portuguesa já havia iniciado os trabalhos, já haviam feito leis e tal, sem a participação dos brasileiros. Então isso foi considerado pelo Brasil uma ofensa, né? Quer dizer que o reino de Portugal estava menosprezando o reino do Brasil, embora fossem reinos unidos. O projeto era liberal para Portugal, o projeto das leis, né? Porém conservador em relação ao Brasil. Por quê? Já falei sobre isso. Acabava com o absolutismo do rei Dom João VI e criava uma monarquia constitucional, que é o que aconteceu em praticamente todas as monarquias europeias a partir da Revolução Inglesa e depois Revolução Francesa, né? Mas essas leis, nas suas entrelinhas, elas colocavam o Brasil novamente na condição de colônia. Eles queriam reverter todas as medidas que foram tomadas pelo príncipe Dom João, enquanto ele esteve aqui, de 1808 até 1820. Então, a abertura dos portos, a elevação do Brasil ao Reino Unido, a autonomia econômica, tudo isso seria cancelado. Por quê? Porque isso prejudicou interesses dos comerciantes portugueses, notadamente de Portugal como um todo, né? E quando Dom João, tem uma história interessante, né? Quando Dom João volta para Portugal, um pouco antes, né, dele embarcar com a corte, com a família real e tal, ele teve uma conversa com o Dom Pedro. Ele disse assim, olha, é o seguinte, eu vou voltar para Portugal, e chamou o Pedrinho lá, né, falou assim, Pedro, vem cá, vamos ter uma conversa séria. O Pedrinho achou que o pai fosse falar daquelas coisas, ele já estava ficando hominho e tal, né, mas não era isso não, era uma conversa política mesmo, né. Então Dom João sabia que o Brasil tinha caminhado a passos muito largos em direção à independência, e que não seria tão simples assim recolonizar o Brasil.
fazer o Brasil retroceder ao período anterior da chegada deles. Então, a conversa dele com Pedro foi o seguinte, ele disse assim, Pedro, vou voltar para Portugal, porque estou sendo obrigado, senão vou perder o trono lá, né? E vou deixar você aqui no Brasil como meu representante, como príncipe regente de Portugal, né? Você percebe, D. João dizendo para o Pedro, você percebe que existe aí entre os políticos brasileiros, a classe dominante brasileira, uma intenção de separar o Brasil de Portugal. Então, qual é meu conselho para você? Fique aqui. Tente impedir a independência de qualquer forma. Mas se você perceber que é inevitável a independência, junte-se aos rebeldes. Que aí o Brasil vai ficar nas suas mãos. Então, se é para o Brasil se tornar independente, antes seja para ti, que é meu filho amado, do que para um desses aventureiros. Olha a jogada, e depois dizem que Dom João era burro, né? E burro ele não tinha nada. Dom João VI, rei de Portugal, Dom Pedro, rei do Brasil. Quer dizer, o Reino Unido de Portugal e Algarves continuaria, os dois países, né, mesmo que independentes, continuariam sob o governo da mesma dinastia, que é a dinastia de Bragança. E, de fato, isso aconteceu, né? O Brasil se separou de Portugal, Dom Pedro foi aclamado imperador, defensor perpétuo do Brasil, né? Depois vocês vão entender também por que os fazendeiros preferiram que o Brasil ficasse com Dom Pedro, né? Eles temiam mudanças muito profundas. E depois de Dom Pedro vem o Pedro II. Quer dizer, o século XIX inteiro, até 1889, que foi quando foi proclamada a República, o Brasil foi governado por uma família real portuguesa. Dom Pedro I, inclusive, nasceu em Portugal. Ele veio para o Brasil em 1808, ele devia ter o quê? Uns 10 anos, 11 anos no máximo, era um garotinho, né? Já o Pedrinho II nasceu no Brasil, assim como a princesa Isabel também, né? Que seria a nossa futura rainha, caso não tivesse acontecido a independência no dia 15, aliás, a proclamação da República, no dia 15 de novembro, né? E as cortes portuguesas, com essas leis que eles estão fazendo, eles tentam também diminuir poderes do príncipe Dom Pedro, né? Inclusive vão tentar forçar a volta de Dom Pedro para Portugal. Dom Pedro vai ser convencido pelos brasileiros a não voltar a Portugal de jeito nenhum. Vamos lá, vamos em frente. Olha lá, as cortes portuguesas querem de toda forma fazer o Brasil voltar à antiga condição de colônia, né? Então, eles pretendiam anular o tratado de comércio com os ingleses, porque dava vantagem para os ingleses e prejudicava os comerciantes portugueses, né? As capitanias do Brasil, elas foram transformadas em províncias, já em 1821. Antes eram capitanias, né? Agora província. Província é basicamente a mesma coisa que Estado. A diferença é que naquela época não se dizia governador de província, usava-se o termo presidente de província, né? Mas é quase a mesma coisa que Estado. Os governadores das províncias, ou presidentes de província, que é o termo mais correto, foram nomeados por Portugal e deviam obediência direta às cortes. Então, veja, Dom Pedro estava aqui como príncipe regente. Naturalmente, quem deveria nomear os presidentes de província seria Dom Pedro, né? Mas o que os políticos portugueses pensam? Que se nomeiam políticos brasileiros para presidir as províncias que fossem fiéis ao Brasil e não fiéis a Portugal, isso facilitaria a independência. A independência do Brasil era uma questão de tempo, todos sabiam disso, né? O Brasil havia avançado muito nesse período aí do governo de Dom João para continuar na situação de colônia. Isso seria inaceitável e eles sabiam disso. Então, quando eles elaboram essas leis, eles já estão pensando numa forma de amarrar realmente o Brasil para evitar a independência, tá? Olha, envio de tropas portuguesas para Pernambuco e Rio de Janeiro. Por que Pernambuco? Bom, Rio de Janeiro, óbvio, porque era a capital do Brasil, né? Mas por que Pernambuco? Porque Pernambuco era o estado mais revolucionário que o Brasil tinha. Vocês devem lembrar que em 1817 teve lá a revolta conhecida como Revolta dos Padres, né? A revolta de Pernambuco, a Revolução de Pernambuco, ou Revolução Pernambucana, né? Que queria já em 1817 separar o Brasil, separar Pernambuco do restante do Brasil. E nós vamos ter outra revolta em Pernambuco, em 1824, que é chamada Confederação do Equador,
Depois, lá pelos idos de 1840, nós vamos ter a chamada Revolução Praieira, 1842, que é também uma revolta em Pernambuco. Ou seja, os pernambucanos, cabras arretados, que não aceitavam mesmo ser explorados por ninguém. E os portugueses sabiam disso, né? Por isso enviaram tropas já para garantir a segurança lá em Pernambuco, evitar uma nova revolução lá. E a exigência que Dom Pedro retornasse imediatamente a Portugal. Ora, eles sabiam que Dom Pedro aqui poderia ser manipulado. Se ele ficasse aqui no Brasil, ele poderia ser manipulado, né? Para aderir ao movimento de independência. Qual foi o argumento que eles usaram? Que o Pedro era o príncipe herdeiro de todo o reino, né? Depois de Dom João, depois da morte de Dom João, Dom Pedro iria herdar todos os reinos de Portugal, inclusive o Brasil. Mas que ele não estava pronto, que ele ainda não tinha terminado a sua formação política e econômica, que vocês sabem que todo príncipe regente, ou todo príncipe que vai herdar o trono, né, que é escolhido, chamado Delfim, né, que é escolhido para sucessor, ele recebe uma educação especial. E Dom Pedro ainda era meio cabeçudão, né, quer dizer, ainda estava meio cru nesse sentido, né? Então, pode-se dizer que o ideal da independência começa a tomar forma aí, quando eles começam a exigir que Dom Pedro volte para Portugal. Aí os brasileiros vão dizer assim, Pedro, fica aqui, o povo brasileiro gosta tanto de você, né? Olha como você é popular, todo lugar que você vai, você é bem recebido. E foram fazendo Dom Pedro acreditar que ele era realmente... E vocês sabem que era mesmo, né? Dom Pedro era um príncipe diferente, né? Enquanto Dom João estava aqui, que era o pai dele, né, que estava no poder, Pedro era aquele tipo bagunceiro, baderneiro. Ele tinha um amigo pessoal apelidado Chalaça, né? E com esse chalaça eles aprontavam poucas e boas, e bebiam, e tinham muitas namoradas, e muitas mulheres, sabe aquele tipo de coisa? E Pedrinho andava com o casaco real aberto no peito, né? E entrava nas padarias e bebia junto com o povo, nem parecia um membro da família real. Ele era realmente muito querido pelo povo, especialmente pelo povão, né? Pelas pessoas mais humildes e tal, e cumprimentava pessoas na rua, era uma figuraça, vamos dizer assim, Dom Pedro. Agora, os políticos brasileiros, os grandes proprietários, os grandes exportadores, né, comerciantes exportadores, eles não pensavam na amizade com Dom Pedro, eles pensavam em manipular Dom Pedro para garantir seus interesses econômicos. Okay? Vamos lá. Então, falando desses políticos brasileiros, né, em 1821, o Brasil não tinha propriamente ainda partidos políticos, né? Nós tínhamos aqui aquilo que seriam futuros partidos, os embriões dos futuros partidos, né, que vão se configurar. Nós vamos falar bastante disso ao longo do estudo sobre o Brasil Império, para vocês entenderem, né, como é que funciona essa história de partido político. E uma coisa que eu acho fundamental é perceber, e isso a gente tem que exercitar hoje, inclusive, né, nos tempos atuais, que cada partido político defende um interesse. E é natural que isso aconteça, é legítimo que isso aconteça. Pois aqui nós temos um grupo que defende o interesse da classe dos fazendeiros, é natural. Temos um partido que defende o interesse da classe média, urbana do Rio de Janeiro, profissionais liberais, é natural, né? E hoje no Brasil nós temos pelo menos uns 4 partidos, hoje, tá? Uns 4 partidos políticos que são muito direcionados, que a gente sabe quais os interesses, o que eles defendem, quais setores da sociedade eles defendem, né? O que está errado na política brasileira hoje? É que nós temos quase, não sei se chega a 40, mas quase 40 partidos políticos, e muitos desses partidos não têm identidade. Quer dizer, você não sabe se ele é um partido de direita, se ele é um partido de esquerda, porque eles se definem como centro. Se definir como um partido de centro é ficar em cima do muro. É não dizer que está do lado da classe trabalhadora ou que está do lado da classe empresarial, ou que está do lado dos fazendeiros, ou que está do lado do grupo religioso, porque agora nós temos uma bancada religiosa também no Congresso. E isso é péssimo, porque quando você se filia a um partido, quando você vota num partido, você tem que saber que apito que esse partido toca. É ou não é verdade? Você tem que saber qual é o grupo em que esse partido é ligado. E esses partidos que eu estou dizendo para vocês do Centrão, que é como é chamado, né? Eles, em geral, eles defendem determinados grupos, só que eles não têm coragem de admitir. Porque como o DEM, por exemplo, o DEM é um partido de extrema-direita, ligado aos grandes empresários. Eles não escondem isso. Por quê? Porque eles sabem que eles vão ter apoio dos grandes empresários.
Nós temos os partidos de esquerda, que são mais ligados aos sindicatos, à classe trabalhadora, aos interesses do trabalhador, especialmente os trabalhadores mais pobres, né? E eles admitem isso, mesmo sabendo que eles vão perder votos dos grandes empresários, dos banqueiros, das pessoas mais ricas. Assim como o pessoal da direita, né, como o caso do DEM, eles sabem que ao admitir defender interesses da classe empresarial, eles vão perder votos dos trabalhadores. Só que aí tem uma outra questão, a falta de politização dos brasileiros. Então nós temos muitos operários, assalariados, funcionários públicos e tal, que acabam votando em políticos de partidos que são contra essas categorias, que defendem outras pautas, que se tiver em votação lá, por exemplo, um aumento de salário para os trabalhadores, esses partidos vão votar contra, porque eles defendem os patrões. E é legítimo que eles defendam, porque a política tem, na democracia, nós temos que ter partidos representando todas as classes sociais, inclusive os grandes empresários, inclusive os grandes banqueiros. Então, assim, isso é uma coisa fundamental. O brasileiro precisa se politizar. E é claro que quem está no poder, é claro que, especialmente a classe dominante, quanto menos politizado for o Brasil e os brasileiros, mais vantagem eles levam, né? Porque se a gente for parar para pensar, quem que é rico no Brasil? Nós temos 10% da população rica. Só que você vai lá no Congresso Nacional, por exemplo, 70%, 80% dos deputados compõem os partidos que defendem os ricos. Está errado. Deveria ser a maioria dos partidos que defendem a classe pobre, porque os pobres não ligam para partido, não ligam para política, não entendem que o partido político defende interesses ligados a determinados grupos. Por isso que vocês têm que se politizar. O Brasil só vai sair dessa encrenca política que nós vivemos nos últimos tempos quando o brasileiro se politizar, quando o brasileiro começar a levar a política a séria e entender principalmente o seu lugar na sociedade, o seu espaço na sociedade. Você é rico? Você é empresário, mega empresário? Tá certo você defender a direita, defender partidos ligados à direita. Se você é assalariado, se você é pobre, se você é funcionário público, você tem que estar ligado a algum partido que defenda seus interesses. Senão é burrice, entenderam? Olha aqui, então os partidos políticos do Brasil, eles começam a se desenhar ali já para 1817, 1818. Em 1821 nós tínhamos 3 grupos, né? Eu coloquei entre aspas aqui porque ainda não era partido, tá, gente? Era um agrupamento de pessoas que depois vai se transformar em partido. O Partido Português, o Grupo dos Portugueses, era chamado assim porque era favorável aos interesses mesmo de Portugal. Eles estavam junto com as cortes portuguesas defendendo a recolonização do Brasil. Vocês vão dizer assim, professor, mas eles moravam no Brasil e queriam que o Brasil voltasse a ser colônia? Sim, porque muitos deles eram portugueses, muitos deles eram comerciantes que tinham negócio diretamente com Portugal, entenderam? Então, olha, portugueses radicados no Brasil e altos funcionários da coroa, funcionários administrativos. Essas pessoas imaginavam que se o Brasil chegasse a se separar de Portugal, eles perderiam seus cargos, ou perderiam os privilégios econômicos. Então, eles estavam defendendo seus próprios interesses, o que é legítimo, né? Pode não ser muito bonito, muito honroso, mas dá para entender. O chamado Partido Brasileiro era favorável à manutenção das mudanças que foram feitas aqui por Dom João, né, no chamado período joanino, abertura dos portos, liberdade comercial, liberdade industrial, elevação do Brasil a Reino Unido, etc, etc. E eles eram principalmente favoráveis à independência, eles achavam que o Brasil tinha que se separar de Portugal. O grande líder desse grupo era José Bonifácio de Andrade e Silva. Tá? Defendiam algumas ideias liberais, né, como a libertação dos escravos, mas havia divergências. Olha que interessante que é isso. Nesse momento, para os brasileiros, né, o grande inimigo era o governo português, lá de Portugal, Dom João, as cortes portuguesas e tal. Então, todo brasileiro, que era brasileiro nato, às vezes até algum português já muito radicado aqui no Brasil, eles viam Portugal como grande inimigo. Isso uniu realmente a classe política brasileira contra Portugal, né? Agora, a ideia de libertar escravo, por exemplo, não era uma unanimidade dentro do Partido Brasileiro, certo? Por quê? Porque tinha muitos fazendeiros que eram escravistas aqui. E libertar escravo era jogar contra o próprio patrimônio, certo? Então, olha só, muitos deles eram a favor da reforma agrária, mas não era também uma unanimidade. A reforma agrária é aquela divisão das terras e tal, né? Enfim, eles representavam um grupo, digamos, rico, né, um grupo influente politicamente, né,
e faziam parte da chamada camada dominante, ilustrada, quer dizer, letrada, né, que tinha conhecimento, cultura e tal. E, finalmente, nós temos um grupo chamado de Partido Liberal Radical. Era aquele grupo, principalmente lá do Rio de Janeiro, ou de Recife, em Pernambuco, né? Aqui tinha médicos, jornalistas, padres, etc. Pequenos comerciantes, funcionários públicos, representavam a camada média da população, defensores da independência do Brasil e da adoção de um sistema republicano. Entre os membros do Partido Brasileiro, havia um consenso de que o Brasil deveria se separar de Portugal, sim, mas adotar uma monarquia constitucional. Então eles achavam assim, olha, o Brasil deve se separar de Portugal, mas a gente deve evitar mudanças muito profundas. Ora, quem está no poder, quem domina o poder econômico, principalmente, quer evitar a todo custo mudanças. Essas mudanças podem prejudicar seus interesses, como é o caso da libertação dos escravos, né, como é o caso da reforma agrária. Por isso que não era uma unanimidade, quer dizer, não eram todos os membros do Partido Brasileiro que definiam essas ideias. Eram consideradas ideias muito avançadas, muito modernas para a época, né? O grupo era liderado por Gonçalves Ledo, Joaquim Gonçalves Ledo, e o padre Januário Barbosa, e muitos de seus membros eram ligados à maçonaria. A maçonaria tem uma importância muito grande no processo de independência do Brasil, né? Vocês já devem ter ouvido falar da maçonaria, naturalmente. É possível até que alguns de seus pais sejam ligados à maçonaria. Houve aí uma época em que a maçonaria era uma sociedade secreta, inclusive havia muitas lendas, muitos mitos, né, sobre os maçons, diziam que eles eram adoradores do demônio e outras bobagens que foram criadas pelas igrejas evangélicas, né? A maçonaria não é uma religião, ela é uma agremiação, é um grupo político e social que geralmente reúne aí pessoas importantes da sociedade, ou pessoas ricas, pessoas influentes, de certa maneira, né? E eles têm uma espécie de clube, né, ou vários clubes, que eles chamam de lojas. São as lojas maçônicas, né? É o local onde eles se encontram. Então eles fazem lá alguns rituais, ritual de iniciação, quando chega um membro novo e tal. E eles têm reuniões ordinárias, semanais, quinzenais, enfim. E a maçonaria sempre foi muito ligada à política. Pra vocês terem uma ideia, muitos padres eram maçons aqui no Brasil, né? O próprio José Bonifácio se ligou à maçonaria. Dom Pedro I acabou depois entrando para a maçonaria também. Dom Pedro era um católico fervoroso, né? Então não há uma ligação com religião, não tem adoração ao diabo, nada disso. Isso é tudo bobagem. Quem quiser saber um pouco mais sobre a maçonaria, dá uma pesquisadinha, vocês vão ver que é bem interessante. Vamos ver então a independência, como é que vai acontecer. Importante participação da maçonaria e da imprensa no processo de independência. Esse Gonçalves Ledo, que eu disse para vocês agora, ele era advogado e era também jornalista. Ele dirigia um jornal chamado Revérbero Constitucional Fluminense, lá do Rio de Janeiro. E eles faziam críticas muito agudas, muito duras ao que as cortes portuguesas estavam fazendo lá, né, na Assembleia Constituinte, tentando recolonizar o Brasil, tentando fazer o Brasil andar para trás, né? Com a adesão de Dom Pedro à maçonaria, o Partido Brasileiro deixa de defender o sistema republicano. É claro, né? Vamos criar no Brasil uma monarquia constitucional e quem vai ser o nosso rei? Dom Pedro. Lembre-se que era muito importante a participação de Dom Pedro no processo da independência, porque Dom Pedro era um príncipe português. Ora, se o próprio príncipe português, herdeiro do trono de Portugal, está a favor da luta de independência, ela ganha uma força incrível, né? Então era preciso convencer Dom Pedro de que ficasse ao lado dos independentes. Se fossem proclamar a independência e adotar o regime de república, tchau Dom Pedro, ele ia ter que voltar a Portugal. Por isso que o Partido Brasileiro dá uma acalmada e diz assim, não, nós vamos defender realmente a monarquia constitucional. Dom Pedro vai ser nosso rei. O Pedrinho começou a gostar da ideia, né? Ele era uma pessoa muito manipulável, como eu disse para vocês, né? Então cria-se aqui o chamado Clube da Resistência, organização criada pelo Partido Brasileiro para impedir a volta de Dom Pedro a Portugal. Quando as cortes começam a pressionar Dom Pedro a voltar, eles sabiam que a presença de Dom Pedro aqui no Brasil atrapalhava os planos de Portugal, de recolonizar o Brasil. Ora, se o Brasil é Reino Unido de Portugal e tem aqui um representante português, um príncipe regente, fica muito mais difícil de fazer o Brasil andar para trás. Então era preciso obrigar Dom Pedro a voltar para Portugal. E aqui o Clube da Resistência, né, os brasileiros tentando convencer Dom Pedro a ficar no Brasil. Uma quebra de braços aí, né? Dezembro de 1821 chega ao Brasil um decreto das cortes portuguesas, do governo português, exigindo a volta imediata de Dom Pedro. E aí?
Será que o Pedrinho vai? Será que não vai? Será que ele vai desobedecer? Então, esse José Clemente Pereira, presidente do Senado, José Clemente Pereira era uma figura importante também, jornalista também, escrevia em alguns jornais do Rio de Janeiro, né? Ele organiza um abaixo-assinado pedindo, né, para Dom Pedro que permanecesse no Brasil. Esse abaixo-assinado teve 8.000 assinaturas, cerca de 8.000 assinaturas, e quando chegou a Dom Pedro, então, aí Dom Pedro derreteu, né? Falou, nossa, como os brasileiros me amam, eu sou lindo, eu sou maravilhoso, né? E os brasileiros me adoram. E aí era esse jogo que fazia com Dom Pedro, né? Para ele se sentir paparicado, para ficar do lado dos brasileiros, né? Então, quando ele leu aquele abaixo-assinado enorme, 8.000 assinaturas e tal, é que acontece o chamado Dia do Fico, é o famoso Dia do Fico, que vocês já devem ter ouvido falar, né? Ele vai lá à sacada do Palácio Imperial, né? E diz aquela frase famosa, se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico. Ele próprio podia ter dito, né? Mas pediu para dizer, porque ele era príncipe, afinal de contas. Essa pintura representa isso, e o povão aqui embaixo, né, aclamando Dom Pedro. Ah, Pedro resolveu ficar. Quando Dom Pedro decide ficar no Brasil, pode-se dizer que aqui já há um rompimento em relação a Portugal. O 7 de setembro, né, isso aqui é em janeiro, é começo de 1822. Vocês vão ver que a oficialização da independência só vai acontecer em setembro. Mas quando Dom Pedro se recusa a voltar a Portugal, ele já está quebrando laços com Portugal, porque as cortes obrigam ele a voltar. Diga, ou volta ou perde o direito da herança do trono. E ele peita isso, ele enfrenta isso com o apoio dos brasileiros. Ele prefere ficar no Brasil. Em resposta à decisão do príncipe regente, Dom Pedro, tropas portuguesas, sob o comando do general Jorge de Avilés, ocupam o Morro do Castelo, isso lá no Rio de Janeiro, para forçar o embarque de Dom Pedro. Quer dizer, aí eles começam a ostentar a força portuguesa, né? Ó, se não vai por bem, vai por mal, né? Os brasileiros reagiram e formaram um agrupamento. Nós não tínhamos exército aqui ainda no Brasil, né? O exército brasileiro vai se formar ao longo do século XIX e tal. Formam um agrupamento no Campo de Santana, que é uma espécie de quartel que existe até hoje lá no Rio de Janeiro. Avilés cedeu, o líder militar português cedeu e, juntamente com as tropas, embarcou de volta para Portugal. Quer dizer, eles preferiram não fazer uma guerra com o Brasil naquele momento, talvez até orientados por D. João. Afinal de contas, quem iria enfrentar essa tropa seria o próprio filho dele, Dom Pedro. Vejam como era importante Dom Pedro estar aqui, né? Evitava, inclusive, uma guerra entre Brasil e Portugal nesse sentido. Então, olha só, vários ministros portugueses pedem demissão. Então, aqui eles estão vendo que o barco está fazendo água mesmo, né? Ministros que tinham sido nomeados ainda por D. João, né, que faziam parte do governo, eles vão pedir para sair. Muitos deles vão regressar a Portugal. Muitos comerciantes ricos ligados a Portugal, diretamente de Portugal, também voltam para Portugal. Aqui a nossa independência ela já começa a se desenhar mesmo, né? O 7 de setembro é só uma coisa simbólica, na verdade. Um novo ministério é formado, tendo à frente como ministro do Reino e Estrangeiros. Ministro do Reino e Estrangeiros era o nome que se dava a um ministro das Relações Exteriores, hoje, né? Seria ministro das Relações Exteriores. José Bonifácio de Andrade Silva. Olha como José Bonifácio vai ganhando importância. Logo no começo do primeiro reinado, José Bonifácio, os irmãos Andrada, de maneira geral, vão brigar com Dom Pedro. Vão ser exilados, inclusive vão ser expulsos do Brasil, né? Dom Pedro eleva o tom, quer dizer, aí ele começa a falar grosso realmente em relação a Portugal. E ele afirma que decretos que viessem das cortes portuguesas só seriam aplicados ao Brasil depois da aprovação dele. Vem uma ordem de Portugal, lembra que o Brasil ainda era ligado oficialmente a Portugal. Qualquer ordem que viesse de Portugal teriam que ter primeiro a aprovação do príncipe regente, para depois serem aplicadas no Brasil. Mais um passo em relação à independência, mais um passo em relação ao rompimento. Os maçons e senadores oferecem a Dom Pedro o título de protetor e defensor perpétuo do Brasil. Isso aqui fazia parte daquele projeto de afagar Dom Pedro, né? Fazer Dom Pedro acreditar que ele era realmente uma pessoa especial. Então, quando ele se recusa a voltar para Portugal, quando ele forma uma tropa para enfrentar as tropas portuguesas, né? Quando ele se recusa a aceitar os decretos vindos de Portugal sem que ele avalie antes, ele então está defendendo interesses do Brasil. E aí ele ganha esse título, protetor e defensor perpétuo do Brasil. Conseguiram que Dom Pedro convocasse uma Assembleia Geral Constituinte
independente das cortes. Quer dizer, uma assembleia para fazer leis exclusivas para o Brasil. Ora, basta lembrar que as cortes portuguesas começaram a fazer as leis de Portugal, que valeriam para todos os reinos, né, unidos, Portugal, Brasil e Algarves, sem a presença dos brasileiros. E por que não a gente fazer uma Assembleia Constituinte sem a presença de portugueses aqui? Entenderam? Então, o Brasil estava dando troco. E, de fato, Dom Pedro convocou uma Assembleia Constituinte que deveria se reunir a partir de 1823. No dia 1º de agosto, proíbe-se desembarque de tropas portuguesas no Brasil. Se Portugal mandasse tropas para o Brasil, isso seria considerado declaração de guerra ao Brasil. Okay? E Portugal realmente baixou a bola a partir daí. E aí nós temos o famoso Grito do Ipiranga. Como eu disse para vocês, isso aqui é mais uma coisa simbólica, né? Existem muitas versões sobre essa história do Grito do Ipiranga. Dom Pedro viaja a São Paulo para acalmar uma agitação política contra os irmãos Andrade. A província de São Paulo era governada pelo Martim Francisco, né, que era um dos irmãos do José Bonifácio. E teve uma agitaçãozinha política, um princípio de revolta aqui em São Paulo contra ele. Aí Dom Pedro, que era muito amigo dos Andrada, tal, ele... Essa é uma versão da história. Essa é a versão oficial que aparece nos livros, né? Na verdade, essa viagem de Dom Pedro e uma pequena comitiva, né, de um grupo de pessoas da guarda pessoal dele, e incluindo o Chalaça, que era aquele amigo de farra de Dom Pedro, eles foram, na verdade, para São Paulo com a intenção de dar um pulinho em Santos. Entenderam? Cidade de Santos, que já era uma cidade mais ou menos importante, tinha um porto ali que já tinha algum movimento. E lá em Santos tinha uma namorada secreta de Dom Pedro. Dom Pedro já era casado, aliás, desde muito jovem, né? Ele era casado com a princesa Leopoldina, Maria Leopoldina, que era uma princesa austríaca. Um acordo político ali entre Portugal e Áustria, Dom Pedro se casou com a Maria Leopoldina. E ele tinha uma amante em Santos, chamada Maria Domitila do Couto e Melo, que era mais conhecida como Marquesa de Santos. Na verdade, ela não era nobre, ela não era de família nobre. Quem deu a ela um título de marquesa foi o próprio Dom Pedro, o príncipe Dom Pedro, né? Então ela era conhecida como Marquesa de Santos, principalmente porque ela tinha um romance secreto com Dom Pedro. Dom Pedro era essa figura polêmica. Ele era muito namorador, teve muitas namoradas, traiu muito a pobre da Leopoldina. Se não me engano, teve agora há pouco a reprise de uma novela na Globo, né, falando do tempo do Império e tal, e mostrando esse lado de Dom Pedro aí, namorador e tal, né? Então, eles vão a Santos, ele tem lá um encontro dele com a Marquesa de Santos, né, Maria Domitila, depois eles voltam para São Paulo. Na volta de Santos, São Paulo, para o Rio de Janeiro, eles param em São Paulo para descansar os cavalos, que na verdade não eram cavalos, né? Dizem que quando eles faziam viagens longas, assim, eles preferiam usar burros, né? Porque os burros e mulas, eles são muito mais resistentes do que os cavalos para longas viagens. E aí ele acabou sendo retratado naquele famoso quadro do Pedro Américo, né? Um belo cavalo e tal, porque não ia ficar bem também um príncipe todo garboso montado numa mula ou num burro, né? Não fica muito legal. Então, por isso que eu digo que tem várias versões sobre essa história. Então, quando eles chegam ali em São Paulo, bem próximo ali onde tem o Rio Ipiranga, onde fica lá hoje o Museu do Ipiranga, né? Então eles recebem uma carta, uma mensagem que havia sido enviada pela princesa Leopoldina e por José Bonifácio. Eles mandam um mensageiro dizendo a Pedro, ó, despachos de Lisboa anulam todos os seus atos. Então tudo aquilo que Dom Pedro decidiu, né, que as tropas portuguesas não poderiam desembarcar no Brasil, que as leis portuguesas só poderiam ser aceitas se ele desse autorização primeiro, que a partir de 1823 ele iria convocar uma Assembleia Constituinte. Então todos esses decretos haviam sido anulados. Ou seja, agora é tudo ou nada, né? Então quando ele recebe essa mensagem ali nas margens do Ipiranga, ele decide então que ali seria o momento de oficializar a separação entre Brasil e Portugal, porque a independência já era uma coisa notória, né? Todo mundo já sabia que ela iria acontecer, só faltava mesmo oficializar. Isso era o dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, Dom Pedro decide ali mesmo proclamar a independência do Brasil, né? Então, ele estava acompanhado ali de um pequeno grupo de amigos e das tropas, não eram bem tropas, era uma espécie de guarda pessoal. Então ele tira a espada e diz, as cortes de Portugal querem nos escravizar, arranca, né, os símbolos de Portugal, do casaco real dele,
que muitos historiadores dizem que ele provavelmente não estava usando, né, porque era uma época de calor e tal, e que eles deviam estar mesmo em mangas de camisa. Mas aí a história diz isso, né, que ele arranca os símbolos portugueses e desembanha a espada e dá aquele famoso grito, independência ou morte! Quer dizer, se não, o Brasil não ficar independente, nós vamos fazer uma guerra contra Portugal. Ok? Volta para o Rio de Janeiro, né, e no dia 12 de outubro, setembro proclama a independência, e no dia 12 de outubro ele é oficialmente aclamado imperador constitucional do Brasil. Ele é aclamado, quer dizer, ele não herdou o trono porque o pai dele ainda estava vivo, mas ele vai ser aclamado rei do Brasil. O Brasil formalizava, sim, a sua independência, oficializava a independência, adotava a forma monárquica de governo, passando a ser dirigido por um príncipe português. Várias províncias não aceitaram o fato. Lembre-se que as províncias eram governadas por presidentes que tinham sido nomeados pelas cortes portuguesas, justamente para serem fiéis a Portugal. Então, muitos desses presidentes de províncias e o grupo administrativo e tal, eles preferiram ficar fiéis a Portugal, o que vai acabar provocando a nossa chamada Guerra de Independência. Okay? Então, Bahia, Maranhão, o Piauí, o Pará e a Cisplatina, foram cinco estados, 5 províncias brasileiras que não aceitaram a independência, tiveram que Dom Pedro teve que convocar, inclusive, líderes militares estrangeiros, porque o Brasil não tinha ainda um exército bem formado, né, para poder combater essas províncias. No final de 1823 já estava tudo pacificado. Nós vamos falar um pouco sobre essas guerras na próxima aula também. E aí estava consolidado. O grande medo que o Brasil tinha, por conta desses presidentes de província fiéis a Portugal, é que acontecesse no Brasil mesmo que aconteceu lá na independência da América Espanhola, que era tudo uma grande colônia da Espanha, e quando eles fizeram a sua independência, acabaram dividindo, né, o território espanhol aqui da América em vários países diferentes, tá? Argentina, Paraguai, Uruguai, México, Bolívia, etc. Né? E o medo é que os estados brasileiros se separassem do restante do Brasil, formando países independentes. Então isso não aconteceu. O fato do Brasil ser desse tamanho que é, e temos aí um território de dimensões continentais, realmente a gente deve à política de Dom Pedro, que conseguiu, né, dentro desse movimento de independência, conseguiu deixar o Brasil unificado. Sufocou, digamos, as revoltas. Né? Esse é o quadro famoso, né, do pintor Pedro Américo, é um pintor italiano que veio ao Brasil muito tempo depois. Esse quadro é do final do século XIX, para vocês terem uma ideia. Foi bem muito tempo depois da independência que o quadro foi pintado. Né? Aqui está Dom Pedro no seu belo cavalo baio, que na verdade era um jumento, uma mula, enfim, um burro. Né? Aqui os amigos pessoais dele, alguns membros da guarda pessoal. E se vocês olharem com atenção, vocês vão ver aqui um tropeiro, tá? Sujeito carregando aqui algumas mulas, um boi, provavelmente um boi carreiro, é um carro de boi, na verdade, né? E aqui uma pessoa olhando aquilo e como quem não estivesse entendendo nada. E a ideia do Pedro Américo é justamente isso. Esse quadro ele nos conta muita coisa. Né? Essas pessoas não estão entendendo nada por quê? Porque o povo brasileiro, especialmente o povo mais pobre, não teve uma participação no movimento de independência. Não porque não quisesse, mas primeiro porque não sabia. O povo estava completamente alheio à política. Né? Segundo, porque a própria elite econômica brasileira tratou de fazer a independência de forma que o povo ficasse de fora. Vocês vão entender isso melhor na próxima aula, quando a gente falar das primeiras leis que foram criadas, a lei eleitoral brasileira, por exemplo, que não dá direito ao povo de votar. O povo não pode participar das decisões políticas do Brasil. O povo pobre, né? Então você tinha que ter uma renda alta, era chamado voto censitário. Vamos falar disso também. Aliás, a próxima aula vocês vão gostar bastante. Vocês vão entender por que o Brasil tem essa cara e essa situação política hoje dos brasileiros não gostarem de política, não gostarem de participar da política. Então isso é uma coisa, é uma construção histórica, né? É uma coisa cultural do Brasil. Nós, infelizmente, desde a independência para cá, nós tivemos muito pouca chance de votar. Né? Durante todo o Império a gente não podia votar porque para votar tinha que ser rico. Depois, quando se proclamou a República, não precisava ser rico, mas tinha que ser alfabetizado. 75% da população era analfabeta. Né? Depois, quando Getúlio instituiu o voto livre para homens, mulheres e tal, logo veio a ditadura do Estado Novo. Aí tivemos um breve momento democrático, ali
do Juscelino, João Goulart, e logo depois veio a ditadura militar. Foram mais 21 anos sem a gente poder votar, né? Ou seja, nós temos muito pouca experiência política, na verdade. Isso explica um pouco também porque nós somos tão analfabetos políticos, a maioria do povo brasileiro, infelizmente. Tá? Então, olha aqui, a ideia, a intenção do Pedro Américo era justamente mostrar isso. O povo, e aqui o Carreiro, né, ele representa bem, ele simboliza o povo brasileiro nesse quadro, não entendendo o que está acontecendo. O que está acontecendo? Né? Estão proclamando a independência. Por quê? Quem que é aquele cara lá? Entenderam? Um negócio assim. Então vamos lá para o significado da independência. A independência significou apenas a separação política em relação a Portugal. Explico. A única coisa que mudou significativamente foi a relação política entre Brasil e Portugal. O Brasil era um reino unido a Portugal. O Brasil foi colônia de Portugal durante 300 anos, né? Ganhou a partir de 1815 a condição de Reino Unido de Portugal, e agora o Brasil se torna uma nação independente, politicamente falando, né? Foi um movimento articulado pela aristocracia rural. A aristocracia rural são os políticos ligados aos grandes proprietários de terra. É bom lembrar que o Brasil nessa época não tinha indústria, né? E a grande força econômica do Brasil era a terra, era a agricultura. Então quem tinha terra fazia parte da elite econômica, principalmente grandes plantadores de cana-de-açúcar, de algodão, tabaco, etc. Movida por seus interesses econômicos. Então a ideia é assim, nós precisamos fazer uma independência, separar o Brasil de Portugal, porque eles não estão mais aceitando que a gente tenha a nossa liberdade econômica, porém, fazer a independência do Brasil é uma coisa muito perigosa, porque pode trazer consequências graves para nós. Qual seria a principal consequência? A libertação dos escravos. Então, a classe dominante brasileira dos grandes fazendeiros, eles não queriam nem pensar em libertar os escravos. É verdade que tinha um ou outro ali da elite econômica que era a favor da abolição, mas eram vozes dissonantes ali da maioria, entenderam? Então, precisamos fazer a independência e precisamos mudar a situação para que nada mude, para que tudo fique como está. Mais ou menos isso. Não contou com a participação do povo, que continuou afastado das decisões políticas. O povo não podia nem sequer votar, né? O Brasil independente continuou dominado por uma aristocracia rural, com mentalidade agrária, como era antes. Então isso não mudou. A classe dos grandes fazendeiros continuou mandando no Brasil, economicamente e politicamente. Conservadora. Queriam de toda forma evitar mudanças importantes. Isso é ser conservador, conservar a situação como está. E escravista. Vocês sabem que a escravidão no Brasil só vai acabar 60 e tantos anos depois da independência, lá em 66 anos, né? Em 1888, lá no famoso 13 de maio, quando a princesa Isabel assina lá a Lei Áurea. Com a economia independente, com a economia dependente do capital inglês, como já era também, desde 1808. Né? Então, o que mudou, para ser assim, bem prático no Brasil? Mudou que o Brasil deixou de ser ligado a Portugal e se tornou um país independente. Só. O resto continua igual. A estrutura política continuou igual. O Brasil dominado por um grupo de pessoas ricas ligadas à terra. A estrutura econômica continua igual, ou seja, o Brasil continua a ser um país agroexportador e levando um prejuízo danado nesse aspecto, porque a gente vendia nossos produtos baratos e comprava produtos caros. O Brasil continua a ser um país escravista. Okay? Então a estrutura do Brasil continua a mesma. A nossa independência, infelizmente, ela não trouxe grandes modificações. Quem esperava mudanças profundas e um país moderno e vibrante, teve uma grande decepção. Ok? Bom, eu quero só ler para vocês, antes de encerrar a aula, eu quero ler um trecho aqui do meu livro, para vocês entenderem esse processo todo a partir de um texto, que diz assim, o texto é de Rugendas, né? Num livro chamado Viagens Pitorescas ao Brasil. Tá? Da corte portuguesa no Brasil. Esse é o título do texto. É em 1808 que começa realmente a história do Brasil e do Rio de Janeiro. E se desde então não houve grandes acontecimentos, vitórias ou derrotas sangrentas, suscetíveis de atrair o país à atenção de observadores superficiais, as modificações que ocorreram no estado intelectual e material da antiga colônia, e principalmente da capital, são da mais relevante importância. Ele está falando aqui daquelas modificações que Dom Pedro
que D. João, melhor, introduziu quando a família real veio ao Brasil, né? Os últimos acontecimentos que tiveram por resultado a separação do Brasil e de Portugal influíram menos na situação interna da colônia que na política geral. Com efeito, quase não se pode considerar isso que se chama emancipação ou independência do Brasil como uma modificação na situação de fato. Perdi aqui, é que está uma letra tão pequenininha. Como uma modificação na situação, pois não teve, por fim, senão a conservação e a legalização de uma ordem de coisas existentes, de fato. Quer dizer, então a independência não mudou praticamente nada do que havia. Há muitos anos, tendo a Casa de Bragança, em 1808, transferido o trono para o Rio de Janeiro, isso foi em 1808, né, o Brasil deixou de ser uma colônia de Portugal. E enquanto este caía em plena decadência, enquanto Portugal empobrecia sem dominar o Brasil, colocou-se entre os estados independentes. A Revolução de 1821, que é a chamada Revolução do Porto, ia libertar a metrópole dessa triste situação, porquanto determinou a volta do rei à sua antiga capital. D. João foi obrigado a voltar para Portugal, né? Mas concebe-se, quer dizer, admite-se que dificilmente, como os autores do movimento puderam acalentar a ideia louca de que o Brasil seguiria o impulso dado à mãe pátria por um partido pouco numeroso, não se compreende como puderam acreditar que este país quisesse ou pudesse descer novamente à situação de colônia. O Brasil não iria retroceder. É a partir daí que se começa a construir a independência, né? A partir dessa contradição de interesses aí. A marcha dos acontecimentos tomara o retrocesso impossível e o destino entregar a direção dos negócios públicos a um príncipe jovem, o qual, sem atentar para as minúcias, soube apreciar num relance sua própria posição e colocar-se à frente dos sucessos. Então, esse é um texto do Rugendas, né, que é um escritor famoso, um historiador famoso, né? Aberto. Professor, eu tenho uma pergunta, assim, ela é meio vaga. Vamos o lá. senhor não acha que, assim, meio que Portugal, de certa forma, deixou um pouco acontecer a independência do Brasil? Porque quem estava manobrando aquilo tudo era Dom Pedro no Brasil, não era? Meio que liderando, assim. Então, se Portugal realmente quisesse, ela não conseguiria vir com tropas para o Brasil e puxar Dom Pedro à força do Brasil, porque aí não teria quem os brasileiros, entre aspas, proclamar a independência, porque era ele que estava liderando, ou foi por vontade própria dele, assim, entendeu? Eu entendi a sua pergunta. Então, isso cabe uma análise, inclusive esse tema é tema de dissertações, de doutorandos e tal, né? Porque é difícil de fazer uma análise e saber realmente. Assim, o que se sabe é que a jogada de D. João, quando deixa Dom Pedro aqui no Brasil, ele já sabia, ou ele pelo menos tinha uma forte impressão de que o Brasil ia se separar de Portugal. Tá? Então ele deixa Dom Pedro como príncipe regente, ele volta para Portugal e deixa Dom Pedro aqui como príncipe regente. O Brasil se separando de Portugal e tendo Dom Pedro à frente da política brasileira como rei do Brasil, os dois reinos estavam ligados da mesma forma, pela família. Porque como é que acontece a transição do reino? Quando o rei morre, quem assume é o filho. Quando Dom João VI morreu, em 1826, Dom Pedro herdou o trono de Portugal, quer dizer, ele ficou sendo rei do Brasil e de Portugal. Lá em Portugal ele era Dom João IV, né? Porque já tinha tido 3 Dom João antes dele. Aqui no Brasil ele era Dom Pedro I, aliás, Dom Pedro IV. E aqui ele era Dom Pedro I do Brasil, entenderam? E, bom, depois aí vai ter uma briga com os brasileiros não admitem que ele seja rei dos dois reinos, e ele acaba passando o trono de Portugal para a filha dele, chama-se Dona Maria da Glória, né? Mas quem escolheu o rei de Portugal foi o próprio Dom Pedro, quer dizer, estava tudo dentro da família. Então, essa sua dúvida, ela é muito pertinente, quer dizer, ela tem muito sentido. Será que Portugal acabou fazendo o corpo mole, porque afinal o Brasil se torna independente, mas está sendo governado por um príncipe português? Talvez. Agora, por outro lado, se a gente analisar, e aí eu vou colocar aqui a opinião de alguns outros historiadores, né? Essa jogada de família aí, ela interessava muito à família de Dom João e de Dom Pedro. Mas se a gente pensar em termos de comerciantes, de políticos portugueses, né, que sempre exploraram o Brasil do jeito que eles bem entenderam, mas agora tinha regras diferentes,
Para eles não era bom negócio. Tanto é que eles tentaram de todo jeito levar Dom Pedro de volta para Portugal. E não conseguiram. Por quê? Porque os brasileiros souberam manipular Dom Pedro para atender os seus próprios interesses. Entendeu? E aí Dom Pedro acabou preferindo ficar fiel ao Brasil e romper relações com Portugal. Então, assim, é um tema bastante difícil da gente interpretar, né? O que se sabe é que para Portugal, economicamente falando, não era bom o Brasil se tornar independente. Claro, o Brasil era a vaquinha de leite de Portugal, entendeu? Sempre foi, desde 1500. Pau-brasil, cana-de-açúcar, algodão, tabaco, né? Então, ó, a riqueza de Portugal vinha do Brasil. Portugal produzia pouco produto industrial porque tinha dinheiro do Brasil para pagar a importação da Inglaterra. Lembrando que no século XVIII nós tivemos aqui a produção de ouro no Brasil, né? O século XVIII foi assim, o que levaram de ouro brasileiro embora daqui foi uma coisa fantástica, entendeu? Então perder o Brasil não era bom negócio para Portugal, mas não teve jeito. Talvez ali na época da independência eles tivessem avaliado que o custo-benefício, né, de uma guerra não valesse a pena, porque o Brasil era, inclusive, muito maior do que Portugal. E Portugal poderia, inclusive, perder essa guerra para o Brasil, embora já fosse uma nação muito mais desenvolvida do ponto de vista militar, econômico e tal. Só que tem um detalhe. A quem interessava o Brasil independente nessa época? Além dos brasileiros, evidentemente. Lembra da Inglaterra, que tinha muito interesse em fazer negócio com o Brasil? Se Portugal resolve realmente comprar uma guerra com o Brasil, será que a Inglaterra não iria apoiar o Brasil? Além da Inglaterra, vocês vão ver isso na próxima aula também, um outro país aqui da América que já era livre, que estava de olho nos brasileiros, estava de olho no comércio brasileiro, os Estados Unidos. Então, assim, Portugal deve ter pesado bem essa situação. Poderia arrumar inimigos de muito peso. Como os Estados Unidos não era ainda, evidentemente, a grande nação como é hoje, mas já era uma nação importante. Estados Unidos venceu uma guerra de independência contra a Inglaterra, que era considerada uma grande potência. Se os Estados Unidos apoiam o Brasil numa possível guerra contra Portugal, o Brasil teria muita chance de vencer. O apoio da Inglaterra seria inevitável ao Brasil, né? Então, é preciso considerar todas essas nuances aí de jogo de interesses, entendeu? Agora, para Dom João, estava tudo certo, né? Ele perde o trono sobre o Brasil, mas o filho dele está no trono. Os herdeiros da família Bragança continuariam governando. Dom Pedro II era Bragança, a Princesa Isabel era Bragança, entendeu? Então é isso. Mas a sua pergunta foi muito bem colocada, tá? Alguém mais quer perguntar? Respondeu, Guilherme? Respondeu sim, é interessante ver tudo esse olhar por tudo, né? Sem só uma visão específica. Esse negócio que o senhor falou da Inglaterra, pensando por esse lado, é pura verdade mesmo. A Inglaterra ia ajudar eles, né? Claro. Vocês vão ver depois, logo que o Brasil se torna independente, então o Brasil começa a tentar construir as chamadas relações diplomáticas, que é o chamado reconhecimento externo da independência, né? Reconhecimento externo, assim, os países estrangeiros, eles têm que reconhecer a situação daquele país naquele momento. Como hoje, por exemplo, o Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos. Os presidentes dos outros países ligam para ele para dizer assim, opa, parabéns e tal, para reconhecer a vitória dele, entenderam? Porque essas relações internacionais são importantes. Então o Brasil precisava ter o reconhecimento oficial dos outros países, que passariam a ver o Brasil como uma nação livre e não mais como um reino ou uma colônia de Portugal. Sabe qual vai ser o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil? Justamente os Estados Unidos. Os Estados Unidos vem aqui rapidinho, né? Trazer aqui o reconhecimento deles e tal, estabelecer relações diplomáticas e acordos comerciais com o Brasil e tal, né? O presidente chama-se James Monroe, nós vamos falar disso na próxima aula. James Monroe ele desenvolveu uma política lá nos Estados Unidos que ele chamava de doutrina Monroe, né? A América para os americanos. Ele não queria nenhum país europeu metendo o bedelho aqui nos países americanos. As colônias espanholas, elas vão também fazer o seu movimento de independência a partir de 1810. De 1810 a 1830, basicamente todo o território espanhol vai se tornar livre. Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Cuba. Não, Cuba é o último, né? Cuba é em 1898 só, tá? Que vai se libertar da Espanha. Já a última colônia, inclusive, a se libertar da Espanha. Tá? E os Estados Unidos estão por trás, influenciando, ajudando, dando apoio moral, entendeu? Por quê? Porque eles tinham muito interesse em fazer negócios com essas novas jovens nações, né? Era um mercado impressionante, com muitas matérias-primas. Estados Unidos
especialmente a parte norte dos Estados Unidos, já era bastante industrializado, né? Então, abria-se um leque muito interessante para a economia dos Estados Unidos. A Inglaterra, a mesma coisa. Só que a Inglaterra tinha um problema, né? A Inglaterra sempre foi velha parceira de Portugal. Desde o século XVIII, eles fizeram grandes acordos econômicos. Vocês viram lá na invasão de Portugal pela França, né, pelo Napoleão, os ingleses apoiaram, claro que por interesses econômicos, mas apoiaram a família real. Quer dizer, eram dois países bem ligados, né? E a Inglaterra, assim que o Brasil proclamou a independência, os ingleses queriam imediatamente reconhecer a independência do Brasil. Só que aí pegava mal. Por quê? Porque era amigo de Portugal. Portugal era a viúva ressentida, né? Perdeu o Brasil. Então, vir aqui já estabelecer negócios diretos com o Brasil livre e relações diplomáticas seria como uma forma de desrespeito ao luto português por ter perdido o Brasil. Entenderam? Então, a Inglaterra vai primeiro esperar o reconhecimento de Portugal, isso vai acontecer em 1825, e quase que imediatamente após Portugal, vocês vão ver depois, na próxima aula, que a Inglaterra vai pressionar Portugal a reconhecer a independência do Brasil, para só depois, então, a Inglaterra reconhecer. E tem uma outra questão, né, que vocês devem se lembrar que no fim da era napoleônica aconteceu lá o Congresso de Viena, e um acordo feito entre as grandes potências chamava-se Santa Aliança, né? E a Santa Aliança dizia que todas as grandes potências europeias deveriam lutar para evitar a queda dos absolutismos, né, a queda das famílias imperiais que governavam a Europa. Então, havia meio que um respeito a essas dinastias por parte das grandes potências, né? Embora a Inglaterra não tenha feito parte da Santa Aliança, porque a Inglaterra já não era mais uma monarquia absoluta desde a Revolução do século XVII, chamada Revolução Gloriosa, né, Revolução Puritana. Um abraço, até mais. Tchau. Tchau, professor. Tchau.